Acho difícil algum ser humano não saber o que é um vídeo de iceberg, mas para quem não sabe, eu vou explicar. Em um vídeo de iceberg, as pessoas escolhem um tema e vão cada vez mais fundo neste tema, utilizando o iceberg como metáfora. E é isso que eu vou fazer neste vídeo. O tema que eu escolhi é Lost Medias, das animações. Neste iceberg, eu optei por colocar diversos tipos de animações. Então vai ter anime, desenho americano, enfim, de tudo um pouco. Mas o que são Lost Medias? Uma Lost Media é uma mídia da qual sabemos da existência, mas não temos acesso. Primeira camada, superfície. Na superfície coloquei tópicos mais conhecidos, ou que não tem uma história muito mirabolante por trás. Então nessa primeira parte eu vou falar de Lost Medias relacionadas à dublagem brasileira e outras mídias que foram encontradas, ou que não tem uma história tão profunda, bizarra e esquisita por trás. Enfim, a primeira dublagem do episódio piloto de Billy Mandy. O piloto desse desenho passou no Cartoon Network em 1999, dentro do programa O Show do Cartoon Cartoons, um quadro que apresentava novos projetos. E esse episódio piloto, que depois se tornou o primeiro episódio do programa, teve duas dublagens. Uma quando o episódio foi lançado nos anos 2000 e outra com redublagem em 2002. A dublagem dos anos 2000 é considerada uma Lost Media, parcialmente encontrada, já que se você pesquisar você consegue achar alguns trechos dessa primeira dublagem. O episódio piloto de Backyardigans. Quando se fala do episódio piloto desse desenho, muita gente pensa naquela versão com pessoas fantasiadas, mas não é dessa versão que eu vou falar, por mais que aquela versão também seja considerada Lost Media. Mas eu estou me referindo do piloto feito em 3D, que se tornou Lost Media. E como é uma animação de teste, dá pra ver que tinha um orçamento menor do que da série. E no momento só temos algumas imagens dessa primeira versão do piloto. E eu digo primeira versão porque esse piloto se tornou um episódio da série, mas eles não pegaram o piloto e tacaram como um episódio da série. Eles refizeram com uma animação melhorada. O episódio piloto de Apenas um Show, feito no Flash. O episódio piloto de Apenas um Show é fácil de ser encontrado na internet, mas acreditava-se que existia uma versão do piloto animada na ferramenta de animação Flash. E acreditava-se que existia essa versão por conta de trechos vazados de uma versão do piloto, só que animado no Flash. Até que em 15 de dezembro de 2021, um dos animadores que estava por trás do piloto de Apenas um Show se pronunciou. E ele disse que esses trechos que foram vazados não passam de trechos que foram feitos para testes. Então não existe uma versão do piloto inteiramente animado no Flash. Primeira versão de Shrek. Antes de uma mídia chegar à sua versão final, ela passa por diversos testes. Não foi diferente com Shrek, que teve uma versão inicial com alguns storyboards, porém, essa versão não ficou só nos storyboards. Chegaram a animar um trecho dessa primeira versão de Shrek, e esse trecho animado de 55 segundos era uma Lost Media, mas em 2024, um dos produtores envolvidos nessa primeira versão, vendo toda a situação, decidiu postar esses 55 segundos que eram Lost Media. A música Love Like You em português brasileiro. A música Love Like You é a que toca nos créditos de Steven Universo, e aqui no Brasil, essa música ganhou duas versões. Só que você só encontra essas duas versões com o narrador falando por cima. Você não encontra essas duas versões sem o narrador falando por cima. Então essas versões sem o narrador são Lost Medias. O piloto de Pocoyo. Esse é um caso mais complexo, mas eu vou tentar explicar. Pocoyo tinha um episódio piloto perdido e encontraram uma animação de teste desse suposto piloto. Foi essa animação que iniciou toda a caça por esse piloto. Um usuário tinha um DVD que continha um piloto, então ele conseguiu transferi-lo para o PC e postou na internet. E neste episódio piloto podemos ver algumas diferenças em relação à versão final, como por exemplo, Pocoyo usava chupeta. Outra curiosidade é que esse piloto surgiu depois daquela animação de teste que começou toda essa caçada. O piloto de Annabelle. Esta é uma Lost Media parcialmente encontrada. E o motivo por trás dela ser uma Lost Media parcialmente encontrada é trágico e cômico ao mesmo tempo. Um usuário chamado Arquivos da TV publicou a primeira parte do piloto e disse que depois publicaria a segunda parte. Mas aí vem a parte cômica e trágica ao mesmo tempo. O cara simplesmente perdeu o DVD. Então até o momento continua sendo uma Lost Media parcialmente encontrada. A versão protótipo de Billy Mandy. Este é um curta
que surgiu quando o criador da série, ainda na faculdade, fez um curta de animação. E no curta, a Mandy faz uma lobotomia no Billy. O criador da série sentiu que os personagens eram divertidos demais para serem usados apenas uma vez. Então ele reformulou a série, apresentou para o Cartoon aceitou, e assim surgiu Billy Mandy. E como essa Lost Media foi encontrada, eu quase esqueci de falar dessa parte. O criador da série disponibilizou. É isso. Segunda camada, Águas Rasas. O Homem do Relógio. Esse caso é considerado como um dos casos mais importantes para a comunidade de Lost Media. A busca começou através de uma postagem feita pelo usuário Commander Santo em 2012, onde ele descreveu um desenho que ele viu há muito tempo atrás e até fez uma ilustração para ajudar na busca. E deu certo, pois conseguiram encontrar o desenho. E o nome é esse aí que está aparecendo na tela. De forma resumida, essa animação conta a história de uma menina chamada Sally. Essa que é uma criança muito atrapalhada. Ela perde as coisas dela com facilidade. E um dia a mãe dela dá luvas amarelas para ela e ela sai para brincar com essas luvas. Só que ela perde essas luvas até que ela encontra um mago que dá luvas amarelas para ela. Só que com um acordo, ela vai ter que contar toda a verdade para a mãe dela. Ela não conta a verdade e meia-noite ele aparece no quarto dela para cobrar ela. Aí no dia seguinte, ela conta a verdade para a mãe dela. E por que esse caso é tão importante para a comunidade de Lost Media? Porque foi esse o caso que criou a Lost Media Wiki, a maior fonte quando o assunto se trata de Lost Media. Cracks. Conhecido como Crack Master, foi um curta animado que foi ao ar pela primeira vez em 31 de dezembro de 1975. O curta ganhou notoriedade no final dos anos 2000 devido ao seu misterioso desaparecimento. Em um post, um homem chamado John Armond liderou uma busca para descobrir o porquê que o curta deixou de ser exibido. Infelizmente não descobriram nenhuma informação oficial do porquê o curta deixou de ser exibido. Mas felizmente Armond entrou em posse de uma cópia do curta de uma fonte misteriosa. Porém, ele foi proibido de compartilhar a sua aquisição. Mas felizmente essa história tem um final feliz, já que em 2013 um usuário anônimo conseguiu uma cópia dessa animação e compartilhou com o site Lost Media Wiki. E após isso, a animação foi postada no YouTube. O filme Perdido de Jojo Bizarre Adventures. Esse foi um filme que foi lançado em 2007. O filme estreou em fevereiro e foi exibido até abril de 2007. E o filme não recebeu uma versão em DVD. Ele ficou só nos cinemas do Japão. E até o momento não temos nenhuma informação oficial do porquê que esse filme não ganhou uma versão em DVD. Já tentaram perguntar para um dos animadores que participou deste filme, e ele falou na entrevista o seguinte: "Não quero me estressar, então não vou responder esta pergunta." E antes de finalizar esse tópico, tem alguns doidos pela internet que estão procurando este filme até hoje. Então pode-se dizer que é uma Lost Media parcialmente encontrada, já que esses malucos conseguiram algumas migalhas. Starstorm. Essa seria a primeira adaptação live action de Cavaleiros do Zodíaco, mas não foi feita com a proposta de ser uma adaptação fiel ao mangá. A proposta de Starstorm era de ser uma versão entre aspas Power Rangers dos Cavaleiros do Zodíaco. A ideia não foi para frente, mas filmaram um piloto. E por muito tempo este piloto foi considerado como uma mídia parcialmente encontrada, até chegar 27 de agosto deste ano. Um youtuber começou uma caçada atrás deste piloto e no final ele conseguiu. Cenas deletadas de Todos os Cães Merecem o Céu. Este filme marcou muita gente por ser um filme infantil extremamente pesado. Isso porque as pessoas não viram a versão completa do filme. A versão que chegou até o público é uma versão com cenas deletadas. A versão completa do filme é muito pesado. É tipo, tem cachorro sendo atropelado, mano. E no filme também tem uma cena do protagonista sonhando com o inferno. E a cena é extremamente pesada. Só que no corte original essa parte é muito mais perturbadora. E como essas cenas foram encontradas? Alguns dos animadores que participaram da criação dessa animação começaram a dar aula e transmitiram essas cenas sem cortes para os seus alunos. Então alguns desses alunos decidiram gravar e postar essas cenas. Terceira camada, Águas Profundas. O reboot pedido de Os Flintstones.
O reboot foi anunciado pela primeira vez em um anúncio no canal da Fox no início de 2011, e o primeiro episódio seria lançado em algum momento de 2013. O show seria voltado para um público mais velho. Infelizmente ou felizmente, este reboot não foi para frente, porque o cara que estava por trás deste reboot abandonou o projeto, tanto por conta que ele não estava satisfeito com o resultado, e também porque ele dera a oportunidade de trabalhar em outros projetos da Fox. Então ele só decidiu abandonar o reboot e ficou por isso mesmo. Disponibilidade. Antes de 2019, não havia nenhuma arte conceitual, nem nenhuma animação foi postada. Sabe-se que há storyboards para vários episódios, bem como 10 minutos de animação, que foram exibidos apenas para investidores. Em 19 de abril de 2019, o usuário do YouTube Rebeltaxi, eu acho que é assim que se pronuncia, meu Deus, minha pronúncia é muito ruim, postou um vídeo com 4 reboots e no meio estão algumas cenas do reboot de Os Flintstones. O episódio de 10 minutos que foi mostrado para investidores permanece como uma Lost Media. Gigantic. Esta seria uma adaptação do conto de João e o Pé de Feijão, feito pela Disney. O filme começou a ser produzido em 2013, mas a equipe não estava satisfeita com o roteiro. A história estava genérica e não tinha o diferencial dos filmes da Disney, parecendo apenas um filme de animação genérico. Por conta disso, decidiram pausar a produção e em 2015 a produção foi retomada, com um novo roteiro, trazendo a ideia de um romance improvável entre um humano e uma gigante. Essa nova versão foi além do roteiro e a produção já estava em um estágio avançado. O filme chegou a ter uma logo, mas por motivos não explicados, foi cancelado. O que é considerado Lost Media desse filme? São os storyboards e as partes que já haviam sido animadas. Até o momento, tudo que temos são imagens conceituais que a Disney apresentou em eventos, incluindo artes mais simples e uma imagem conceitual com um estilo muito semelhante aos filmes lançados pela Disney, sugerindo um avanço significativo. A versão CinemaScope do filme de Bob Esponja. O filme Bob Esponja Calça Quadrada, lançado em 2004, usou nos cinemas essas proporções. E na época estava rolando uma tecnologia que aumentava as proporções dos filmes. E o nome dessa tecnologia se chama CinemaScope. Há evidências de uma possível versão do filme em CinemaScope, mas isso se trata apenas de uma especulação, pois a única evidência dessa versão ter existido é uma variante do teaser trailer do filme, que utiliza o formato CinemaScope. Ainda não se sabe se realmente existiu uma versão CinemaScope deste filme, e até o momento é tudo especulação. O piloto de O Mundo Redondo de Ori. É um desenho 3D educativo que conta histórias do cotidiano de Ori e sua família. Até o momento não temos muitas informações a respeito do piloto. As únicas coisas que sabemos a respeito deste piloto é a confirmação oficial de que ele existe, e algumas imagens conceituais que foram feitas durante a criação do piloto. A animação do Mundial de 2010. Resumidamente, essa foi uma animação feita para promover o Mundial de Futebol da América do Sul de 2010. E como essa mídia foi encontrada, um canal postou um trecho da animação, e através desse trecho descobriram que essa animação existia e que era Lost Media. Então o outro canal foi lá e fez a boa. E fiquem com um trechinho dessa maravilha. Sai daí, Cacuíra! Camada 4. As Profundezas. O Kaiser. Esta é considerada a primeira animação brasileira. Esse curta foi criado pelo cartunista Álvaro Marins em 1917. O curta foi exibido nos cinemas do Rio de Janeiro no dia 22 de janeiro, alguns meses antes do Brasil se aliar com os Estados Unidos na Primeira Guerra. E o que acontecia nesta animação? Mostrava o imperador alemão Guilherme II sendo engolido por um globo. Infelizmente, com o passar dos anos, a animação não foi preservada e está perdida para sempre. A única coisa que sobrou dessa animação é essa imagem. O filme live action de Thomas e seus amigos. Em 2009, um filme live action baseado na série intitulada As Aventuras de Thomas e seus Amigos estava em desenvolvimento e seria feito pela Hit Entertainment. Ambientado em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, o filme seria dirigido por Shane Acker,
que queria ampliar o apelo da série para um público mais velho. Em um artigo do Deadline de 2011, ele descreve a sinopse. O conto vai girar em torno de um garoto pré-adolescente que se afastou de seu pai. O filho é introduzido neste mundo de Sodor, um lugar que seu pai visitava quando criança. Desde o cancelamento do filme, não houve muitas informações, além de um teaser trailer e alguns materiais conceituais. Acreditava-se que não tinha mais materiais da produção do filme, mas tudo isso mudou em 14 de junho de 2024, quando o youtuber Derek Smith carregou um vídeo sobre o assunto, e ele descobriu que existe uma versão completa do roteiro do filme, mostrando um estado mais avançado da produção. Mas infelizmente esse roteiro completo ainda não foi disponibilizado para o público, e por conta desse roteiro e de outras imagens que não foram divulgadas, esta é considerada uma mídia parcialmente encontrada. E eu sei que é um live action e não uma animação, mas é baseado em uma animação, então pra mim tá valendo. O menino que não desiste das estrelas. Como a maioria das pessoas colocam especulações e teorias malucas nessa parte do iceberg, eu decidi criar um tópico nesta parte do iceberg para divulgar um filme que eu acredito que seja Lost Media, pelo menos a dublagem em português brasileiro. E no caso eu estou falando do filme O Menino que Não Desiste das Estrelas. Eu ia trazer uma review dessa animação, mas eu não achei ela na sua versão dublada. Aparentemente tinha no Google, mas o Google retirou. E na Amazon tem para alugar, mas só com áudio em inglês. Achei interessante puxar esse assunto nesse tópico, porque vai que alguém acha. Como eu disse, eu estou só especulando. Pode ser que nem seja uma Lost Media. O piloto de Dora Aventureira. Este tópico se refere a um piloto do programa que não foi exibido na Nickelodeon. Ele foi exibido apenas para investidores, então não se sabe muito o que acontece na história do piloto. As únicas informações que temos a respeito deste piloto são essas imagens, que foram retiradas de uma entrevista que foi feita em comemoração ao 10º aniversário do programa. E através dessas imagens podemos ver como que eram os visuais iniciais dos personagens. E essa Dora não está pura. E um outro material que temos deste piloto é um vídeo que foi lançado no site da Fanline Animation, no dia 28 de outubro de 2023, mostrando trechos em alta qualidade do piloto. Mas até o momento não temos um vídeo completo deste piloto, então essa é uma mídia parcialmente encontrada. Curtas exclusivos do Estúdio Ghibli. Existe um museu que exibe curtas do Estúdio Ghibli. Ele está localizado no Japão, no Parque Inokashira, em Mitaka, e é dedicado à arte e técnicas de animação. Lá são exibidos curtas exclusivos do Estúdio Ghibli. Embora todos esses curtas estejam disponíveis para visualização no Saturn Theater, eles não estão disponíveis na internet. E é por isso que esses curtas são considerados Lost Media. No caso, Lost Medias parcialmente encontradas, porque no anúncio do teatro colocaram algumas imagens dessas animações. Obviamente isso acontece porque é no Japão. Se fosse no Brasil, meu amigo, no primeiro dia já estaria tudo na internet. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Me desculpem se faltou alguma informação ou se eu passei alguma informação errada. Corrijam nos comentários com a informação correta. Eu montei esse iceberg sozinho, mas é claro, utilizei várias fontes. E as principais foram a Lost Media Wiki, a Lost Media Brasil e alguns perfis do Teleco Teco. Me desculpem se em algum momento minha voz ficou mais anasalada que o normal, ou se aparece algum ruído de fundo, porque onde eu moro está desse jeito. É isso, se você assistiu até aqui, deixa o like, compartilha com algum amigo que gosta de iceberg. Eu só quero finalizar esse vídeo, mas não paro de gaguejar, eu tô derretendo.